Olá gente, bem-vindo ao vídeo. Dando uma sequência dos vídeos falando sobre eletrônica básica, eletricidade básica. A gente vai falar sobre o transistor FET. Se vocês não conhecem esse componente na automação, ele é muito usado por ser um transistor que tem algumas funções, algumas aplicações importantes na área de automação, a sua facilidade de uso. Por exemplo, o FET, você pode usar esse transistor como um interruptor de toque, acionar cargas através de um relé, ou até mesmo acionar contatores com o FET. Você pode usar uma tensão baixa e controlar correntes altas através de um componente de intermediário entre o circuito de baixa corrente, que é o FET, e o circuito de carga alto. Vamos falar sobre o funcionamento do FET para a gente poder entender melhor a aplicação do FET na prática. Temos aqui um resistor no valor de 10K. Antes da gente falar como funciona, a gente vai falar e montar um circuitozinho básico aqui na prática e testar o FET. A gente vai falar como funciona o FET. Temos os terminais do FET. A gente entendeu o funcionamento do FET, pessoal. O seguinte: a corrente que vai fluir da fonte, o S, até o dreno, vai fazer com que o nosso relé 1 atue, fechando esses contatos. Para isso a gente tem que aplicar uma tensão em média. O FET vai conduzir acima de um valor aproximadamente 2 volts. Ao você aplicar esse valor aqui, um simples pulso e desligar, ele vai registrar essa tensão e se manter ligado até que você aplique um valor negativo novamente na base e ele vai desligar. Então funciona como um interruptor, muito usado também para fontes chaveadas, esse transistor de efeito de campo para chaveamento, com valores de tensão X e uma frequência ao mesmo tempo na sua porta, na sua entrada. Então, pessoal, para você ter um exemplo aqui, eu fiz um gráfico aqui simples. Quando esse pulso estiver na base e essa tensão chegar no gate do FET, eu vou ter a lâmpada acesa. No momento que chega e eu não tiver essa tensão mais, ele vai se manter a lâmpada acesa desde que eu não tenha uma tensão negativa no ponto. Ele vai se manter sempre aceso. Se eu aplico uma tensão negativa na sua porta, eu vou desligar a carga no relé. Então eu posso ter ele como um interruptor também, sabendo, pessoal, que eu posso também usar ele como um interruptor de toque para acionar, ligar e desligar essa carga aqui dessa forma. Então, nessa configuração aqui, pessoal, temos um circuitozinho básico. Temos dois contatos aqui, pode ser duas placas de metal pequenas, você pode formar. Isso tem botões no mercado
E você pode fazer esses contatos de toque com a tensão baixíssima em torno de 3 volts, uma tensão X aqui mais a resistência do seu dedo, e vai conduzir eletricidade nesses pontos aqui. Quando você aplicar sobre essas plaquetas aqui, você pôr a ponta do seu dedo, como o nosso corpo conduz eletricidade, você vai aplicar uma tensão positiva no gate do FET, e ele vai acender ou acionar a carga. Como eu falei que o FET ele memoriza a última posição, você tirar o dedo, ele vai se manter aceso até que você venha com o dedo e feche os contatos referente ao ponto menos e mandar uma tensão negativa para a porta do FET. Aí então a gente vai ter a lâmpada ou a carga desconectada. O contato vai abrir e vai apagar ou desconectar a carga da tensão de trabalho. Então o FET ele serve também como um interruptor e também para trabalhos em fonte chaveada. É um transistor de ótima capacidade para circuitos de amplificadores de alta fidelidade também de áudio. Então, conhecendo o funcionamento do FET, ele, se você cotar da esquerda para a direita, você vai encontrar assim, dessa forma. Então, para um teste prático fora do circuito, pessoal, nós temos ele nessa posição. Você pode pôr um LED nesse ponto com a fonte basicamente de 3 volts. Com o circuito típico dessa forma, você pode testar as condições do FET. Então você faz um circuitozinho básico aqui desse tipo, põe um LED e fecha um curto entre dentro e a porta do FET, e o seu LED vai acender. Você pode retirar esse curto e ele vai se manter aceso. Ele vai se comportar como uma chave. Se você, como eu falei, ele memoriza sempre o último toque que você. Se for um toque de uma tensão negativa, ele vai memorizar. E se for um toque de uma tensão positiva, ele vai memorizar o último. Então ele fica aceso até que você venha e fechando desse ponto negativo a porta novamente, ele vai identificar essa tensão negativa e vai abrir dreno, e esse ponto da fonte desligar o LED, certo? Então, dependendo da posição do LED, ele vai acender ou não. Sabendo que temos o FET do tipo N e do tipo P também. Então, essa posição aqui vai caracterizar o tipo de FET que você está trabalhando. Então, sempre você vê qual o tipo P ou o tipo N que você deve trabalhar para poder entender essa posição do LED que você vai pôr para fazer o teste. Portanto, temos, pessoal, dois tipos de FET. Temos o FET canal N e o FET canal P. Como vocês veem aqui no símbolo, se essa seta no símbolo estiver entrando, ele é o tipo N alimentado com tensão positiva no dreno. E se essa setinha ela estiver saindo, virada ao contrário, digo, dessa forma, assim, desse tipo,
com a setinha apontando é o tipo P e a alimentação terá que ser negativa, ok? Dessa forma você vai ter que inverter as alimentações para esse tipo, que é o tipo P. Observe a setinha saindo é o tipo P e a seta entrando é o tipo N. Então, no momento, pessoal, de você formar um circuitozinho básico, deve observar sempre qual o tipo de FET que você está testando, se é o tipo P ou o tipo N, para você formar o seu circuitozinho básico de teste e testar. Ou então, se preferir, com o multímetro mesmo, você pode aplicar a ponta preta do multímetro no D e S e aplicar uma tensão e testar continuidade. Em seguida, não é possível você fazer tudo ao mesmo tempo, mas pode aplicar uma tensão e testar se a tensão do ponto 3 volts está saindo nesse ponto com o multímetro vai detectar. Mas um circuitozinho básico desse é muito simples de fazer, muito mais fácil. Se você vai testar o tipo P, por exemplo, sabemos que temos uma tensão positiva no S, então o cátodo deve estar ligado ao ponto S e a fonte ligado ao ânodo. Aqui nós temos um teste típico para o FET de canal N, certo? Então sempre observar esse detalhe no momento de você fazer o teste do FET. É um transistor de muita utilidade, é barato, você pode acionar cargas e até, se você tiver criatividade, desenvolver botoeiras, liga e desliga com o FET. É isso aí, pessoal. Quem gostou da informação sobre o FET, dá um joinha aí, assina o canal, que temos mais vídeos falando sobre Triax e SCR no próximo vídeo a seguir, ok? Até lá, tchau.